Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está bem no centro do debate brasileiro. Uma lei que foi pensada para proteger o país, mas que, ao mesmo tempo, acendeu um alerta em vários órgãos internacionais de que ela poderia, na verdade, prejudicá-lo. É uma história que envolve segurança, direitos humanos e o que significa democracia na prática. E para começar a entender essa situação toda, vamos partir de uma pergunta bem provocadora. A pergunta que fica no ar é essa: e se uma lei criada com o discurso de combater o terrorismo, na verdade tivesse um alvo completamente diferente em mente? E essa pergunta não é só uma hipótese, não. Ela é o ponto central de uma enorme controvérsia que está acontecendo no Brasil. O estopim de tudo isso foi lá em 2021. Foi nesse ano que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos mandou uma comunicação oficial para o Congresso brasileiro. E olha, não era um recado qualquer, era um alerta bem sério sobre uma legislação que estava em pauta. O projeto de lei 1595, a nova lei antiterrorismo do país. E vamos combinar, quando a ONU se manifesta desse jeito é porque a coisa é séria. O alerta não era só sobre um detalhe técnico aqui ou ali, era sobre o risco de a lei acabar minando liberdades que são fundamentais, o que levanta uma questão crucial. Afinal, o que é que tinha nesse projeto de lei para causar tanta preocupação internacional? E aqui está o centro da preocupação, tanto da ONU quanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O medo não era que a lei fosse fraca contra o terrorismo, mas que ela fosse forte demais contra a própria cidadania. O receio era que o texto, por ser muito vago, pudesse acabar transformando manifestantes em terroristas perante a lei. E isso nos leva a uma pergunta super importante, né? Como é que uma lei com um objetivo em tese tão específico pode acabar virando um risco para o direito de protestar? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque essa lógica não apareceu do nada. Ela tem raízes bem profundas na história da segurança pública aqui no Brasil. Para entender a polêmica de hoje, a gente precisa falar sobre a chamada doutrina da guerra interna. É um conceito que descreve basicamente uma mentalidade militarizada que há muito tempo influencia o jeito que o Brasil lida com a própria população, meio que confundindo segurança pública com uma operação de guerra. E olha só como essa ideia não é de hoje. A gente está falando de algo que começa lá em 1906, com treinamento militar para a Polícia de São Paulo. Isso se aprofundou de uma forma brutal durante a ditadura militar, de 64 a 85, quando essa lógica de combate virou padrão. E o ponto mais importante é que, mesmo depois da redemocratização, essa mentalidade de guerra nunca foi embora de verdade. E é daí que vem esse conceito-chave, o tal do inimigo interno. Essa doutrina da guerra interna basicamente cria a ideia de que o perigo não está só lá fora, nas fronteiras, mas aqui dentro também. E com isso, a segurança pública deixa de ser um serviço para o cidadão e vira uma batalha para eliminar um inimigo. A grande questão é: quem é esse inimigo? E a resposta, muitas vezes, aponta para os grupos mais marginalizados da sociedade. E é exatamente aqui que essa história antiga se conecta com os dias de hoje. Aquela doutrina do inimigo interno parece dar as caras de novo na linguagem desse novo projeto de lei antiterrorismo. A preocupação é como essa mentalidade acaba se refletindo no texto da lei, sabe? Aqui fica muito claro qual é o problema. Dá uma olhada na definição da ONU. É super precisa, com 3 critérios que precisam acontecer juntos, o que cria um padrão bem alto. Agora, olha a proposta brasileira. Ela fala de atos potencialmente destrutivos ou que aparentem ter a intenção. Essa falta de clareza, essa ambiguidade, é um prato cheio para interpretações perigosas. Pensa bem, um protesto que bloqueia uma rua poderia ser visto como potencialmente destrutivo ou como algo que busca afetar políticas públicas por meio de intimidação. É exatamente essa a preocupação. E, olha, essa preocupação não é de agora, não. Lá em 2006, um relator especial da ONU já tinha dado esse toque. Essa citação é muito forte porque vai direto ao ponto. A palavra terrorismo pode acabar sendo usada como uma arma política para calar quem pensa diferente. E quando as leis são vagas, o risco disso acontecer aumenta demais. E se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a intenção por trás da lei, bem, o próprio texto de justificativa do projeto acaba com ela. Ele diz com todas as letras que alas radicais de movimentos sociais estão bem próximas do conceito de terrorismo.
Isso é a prova, no papel, de que os medos da ONU não eram só teoria, eles estavam baseados no que os próprios criadores da lei escreveram. Ok, então vamos sair um pouco da teoria da lei e ver o impacto disso na vida real, no dia a dia das pessoas. O que acontece quando essa mentalidade de guerra interna e essas leis vagas são aplicadas na prática? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos dá um retrato bem claro e, infelizmente, bem preocupante. 62%. Esse número, sozinho, já mostra um padrão muito preocupante. Segundo um relatório da CDH, 62% das mulheres presas no Brasil estão lá por crimes ligados a drogas. E dentro desse grupo, a esmagadora maioria, outros 62%, são mulheres negras. Isso mostra na prática como o sistema de justiça, muitas vezes agindo sob a lógica da guerra às drogas, atinge de forma desproporcional as mulheres, especialmente as mulheres negras. E esse impacto, às vezes, é simplesmente fatal. Essa é a história do Evaldo Rosa dos Santos. Ele era músico e estava simplesmente levando a família para uma festa. O carro dele foi atingido por mais de 80 tiros disparados por soldados do Exército numa área civil. Esse caso virou um símbolo trágico das consequências de se usar táticas de guerra na segurança do dia a dia. E o pior é que, além da tragédia em si, a história que veio depois foi muito complicada. A primeira versão do Exército foi de que eles tinham reagido a um assalto. Essa versão caiu por terra. Mas o caso todo expôs um outro problema gravíssimo: a competência da justiça militar para julgar crimes cometidos por soldados contra civis. Isso levanta muitas dúvidas sobre a imparcialidade e a responsabilização nesses casos. Então, o caso do Evaldo, infelizmente, não é um ponto fora da curva. Ele se encaixa num padrão de problemas que a CDHI já identificou. Aqui a gente tem um resumo dos problemas sistêmicos: essa militarização que não acaba, uma justiça militar que se expande para casos civis, o racismo institucional e o uso excessivo da força, principalmente em comunidades pobres e negras. Quando a gente junta todas essas peças, a história, a lei que está sendo proposta, o impacto na vida das pessoas, o que surge é uma questão fundamental sobre o futuro da própria democracia no Brasil. Não é só sobre uma lei, mas sobre o tipo de sociedade que ela ajuda a construir. Olha só como esse ciclo de preocupação se fecha de uma forma bem clara. Começa com uma mentalidade histórica de guerra. Essa mentalidade inspira uma nova lei, com definições perigosamente vagas. Essa falta de clareza abre a porta para o Estado reprimir mais. E, no final, o alarme soa nos órgãos de direitos humanos, que enxergam um risco real para a liberdade de todo mundo. E, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta que, na verdade, paira sobre todo esse debate. É claro que segurança é essencial para qualquer democracia, mas quando é que as medidas para proteger o Estado começam a ameaçar os direitos das pessoas que vivem nele? O caso desse projeto de lei no Brasil nos força a pensar onde exatamente essa linha deveria ser traçada. E a resposta para essa pergunta vai definir não só segurança, mas o próprio futuro da democracia brasileira.